Boa noite, queridos. Deixa eu falar com o Cassiano. Eu deixei um texto para o Cassiano rodar lá. Não vai ser esse. Deus mudou. Agora nessa canção. Acha Mateus capítulo 18 aí, Cassiano. A partir do verso 21. Almeida Revista Atualizada. Aqueles que trouxeram Bíblia, então, abram no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21. Hoje nós vamos falar do movimento que sustenta todo o universo. Esse assunto é um assunto muito, mas muito sério, porque foi esse movimento que é a razão de nós estarmos aqui. É por isso que nós cantamos hoje. E nós precisamos aprender esse movimento. O Senhor nos mostra esse movimento. Mateus 18, a partir do verso 21, diz assim: Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoa-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração, Pai. Que as palavras que saem dos meus lábios não sejam palavras de persuasão humana, mas sejam palavras nascidas no teu trono, e que nos mova, nos transforme. Nós precisamos de ti, Senhor. Fala, Senhor, meu Pai. Nós não queremos sair daqui do jeito que entramos, mas sim transformados pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Eu já comentei aqui, se você for em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, você vai encontrar o Senhor falando, através de Paulo, uma expressão que nele nós existimos, nele nós nos movemos. Ou seja, o que está falando lá é que, tipo assim, a única condição de nós existirmos é a presença de Deus. É a graça de Deus.
A gente fica tentando imaginar um bate-papo na eternidade, sendo Deus onisciente. Ele com certeza ele sabia que o homem iria pecar, não tem como. Se pegar e fazermos inimigos de Deus, e se nós não conseguimos viver sem Ele, estaria encerrada a nossa existência. Então, num bate-papo na eternidade, fico tentando imaginar, não está isso escrito, um bate-papo e o Espírito Santo falar para Deus Pai, dizendo assim: puxa vida, você viu que porcaria que vai acontecer? Não tem jeito, não tem jeito. Aí a Trindade reunida, mas nós os amamos já, nós amamos, mas não tem jeito, eles vão romper contigo, e rompendo contigo serão inimigo, como sobreviverão? O Senhor é justo, nós somos justos. Daí no bate-papo da eternidade, o Senhor Jesus surge e fala: não, mas eu farei justiça por eles. Então é fácil a gente entender de que toda a expressão haja luz, ela só veio porque antes de tudo a Trindade escolheu haja cruz e resolveu nos perdoar. Lá na eternidade, a cruz de Cristo já existia, programada. Não é um acidente da natureza, não é um acidente de percurso. Deus, em hipótese nenhuma, ele houve um erro e ele tentou consertar. Não é isso, não é isso, está tudo nas mãos de Deus. E aqui nós vemos um diálogo, nós vemos Pedro chegando diante de Jesus. Então imagine, o Novo Testamento não existe nesse período. Chega diante de Jesus e faz uma pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? E dá uma sugestão, inclusive ao Senhor: até 7 vezes. Nós temos que entender no Velho Testamento a expressão olho por olho, dente por dente. Talvez ele estava falando assim, 7 vezes, inclusive eu estou dando até lambuja. Ao que Jesus imediatamente emendou: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. A gente pode fazer um cálculo rápido na cabeça, 490 vezes? Não, na realidade nós estamos diante do número perfeito de Jesus, dizendo: o perdão é concedido todas as vezes que for necessário, não tem limite. E daqui o Senhor, ele propõe uma parábola, e a gente precisa aprender a ler o texto bíblico e entender as parábolas de Jesus. Olha só, ele começa dizendo assim: por isso o reino dos céus é semelhante. O que ele está fazendo? O Senhor Jesus está nos dando a letra. Ele está falando assim, ó, essa é a regra, é assim que funciona, sabe? Ele está nos dando a base daquilo que, como vai ser. Eu sou advogado de carreira há mais de 30 anos, e existe umas coisas que são ritos processuais. É aquilo que a gente orienta o nosso cliente, tipo assim, ó, você vai lá, vai acontecer isso, aquilo. Alguns ritos que são normais, e a gente analisa segundo a lei humana, aquilo que existe. Código Civil, Código de Processo Penal, Código de Processo Penal, Civil, Constituição, a gente analisa sobre isso. O que o Senhor Jesus está aqui passando para nós é tipo assim, olha, deixa eu dar uma regra para vocês, uma leizinha para vocês, como vai funcionar, como é que funciona o reino do céu. Ou seja, qual que é a nossa preocupação, gente? É como vai ser o julgamento no juízo, como é que vai acontecer, né? E aqui o Senhor nos dá a letra certinho: o reino dos céus é semelhante. E ele diz assim: há um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando a gente pensa em ajuste de contas, nosso, com o rei da nossa vida, a gente está pensando no dia do juízo. Não tem como a gente não pensar no dia do juízo. E diz assim: e passando a fazer, ele trouxe um que lhe devia 10.000 talentos. Gente, esse número aqui,
ele é propositalmente colocado por Jesus como um valor absolutamente impagável. Para vocês terem ideia só da dimensão, se você pegar um talento, equivale a 6.000 denários. Um denário era o salário de um dia do trabalhador normal. Então nós temos aqui 60 milhões de denários. Então seria o seguinte: 60 milhões de dias de trabalho. Um número absurdo, um número absolutamente impagável. Não tem como pagar. E aqui nós vemos algo interessante. Não tendo ele com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e todo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Gente, pensa comigo, que jeito pagar? Será que ele tinha consciência efetivamente da dívida? Será que ele tinha consciência efetivamente do quanto ele era devedor? Peguem a letra, transporte isso para o acerto de conta teu, e fique pensando verdadeiramente: se a tua dívida fosse apresentada, você teria como pagar? Você tem noção da tua dívida? Nós temos noção da nossa dívida? E aqui o texto diz assim: e o senhor daquele servo concedeu e mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. A dívida nossa era uma dívida absolutamente impagável. E nós bem sabemos que na cruz de Cristo ocorreu justamente isso. Aquela expressão que eu contei para vocês como se fosse um bate-papo da Santíssima Trindade, ela se cumpriu naquela cruz, naquele momento em que, olha, temos que fazer justiça. E diz que naquele dia, é como se o Senhor Jesus pegasse a nota promissória das nossas dívidas e cravasse na cruz e dissesse: olha, não cobre mais nada deles, porque está perdoado. Eles estão todos perdoados, sabe? O que nós estamos perdoados? A sentença nossa, inclusive, era deixar de existir. Agora ela se agravou profundamente com o nosso pecado, porque quando nós fizemos separação com Deus, lá em Gênesis, nós nos tornamos inimigos de Deus. Tudo isso sendo sabedor o Senhor, e pré-concebido isso no sentido de que Ele conhecia. Ele é onisciente, e Ele já tinha de antemão qual a condição, e a única condição para nós termos a nossa existência. E essa condição é Cristo Jesus numa cruz. E foi lá que Ele perdoou todos os nossos pecados, sabe? E daí o Senhor começa aqui a falar de relacionamento. Porque aquele que foi perdoado, diz a palavra, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, eu falei para vocês, um denário era o salário de um dia de serviço, 100 denários nós estamos falando de 100 dias de trabalho. Era uma quantia que, não sei quanto que daria hoje, mas um valor que pagável. 100 dias de trabalho é um valor absolutamente pagável. O que ele fez? Ele fez a mesma coisa, foi cobrar. E daí o servo daquele conservo imediatamente falou: esteja paciente comigo e tudo te pagarei. E ele deu um tratamento absolutamente diverso, sabe? Diz a palavra aqui que ele lançou aquele devedor na prisão até que tudo fosse pago. Aqueles outros servos que viram toda essa situação
ficaram sobremodo assustados e indignados com relação a tamanha injustiça, sabe? A esse sentido que teve, e foi e contou ao Senhor, contou ao rei. O rei chamou e falou assim: servo malvado, não fui eu bom contigo? Não devias usar da mesma misericórdia para com os seus? E diz o texto aqui, olha, pega a letra: não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Outras traduções está aos atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. A dívida é impagável. Vocês esqueceram? A dívida é impagável. Então a condenação aqui é uma condenação absolutamente eterna. Eterna. E aí a gente fica pensando no nosso dia a dia. A palavra do Senhor nos fala de uma forma bem clara, lá em Romanos 12, 9 a 21, algumas orientações de como nós devemos nos comportar. E diz assim: olha, se possível, viva em paz com todos. É isso que é a orientação que Paulo dá na carta de Romanos. Se possível, viva em paz com todos. Lá está nos falando de uma forma bem clara: não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, sabe? Ele nos dá uma série de orientações absolutamente práticas, mas nós nos sentimos muitas vezes ofendidos, nós nos sentimos que muitas vezes algumas pessoas têm dívida para conosco. E como é que nós lidamos com essas dívidas? Como é que nós lidamos? E quando eu estou falando dívida aqui, gente, eu não estou falando de dívida pura e simplesmente financeira, sabe? Eu estou falando de todo e qualquer sentimento, inclusive de relacionamento, que a expressão é dívida. Os irmãos católicos, quando leem o Pai Nosso, falam assim: perdoe as nossas ofensas, tá? E eu vou falar um negócio para vocês, esse negócio é tão sério, que se você voltar um pouquinho na Bíblia, lá em Mateus 6, na oração que o Senhor nos ensinou, Ele coloca algo que a gente tem que prestar muita atenção. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Você já refletiu sobre isso? Você tem ideia do que é isso? Porque todas as vezes que a gente vai fazer uma análise, a gente pega uma régua comparativa, a gente pega um padrão, sabe? E o padrão do homem perfeito chama-se Cristo Jesus. E o padrão do homem perfeito é aquele que pagou a tua conta e era impagável. Quem aqui já perdeu um ente querido? Se eu perguntasse para você dar um valor, você não saberia dar um valor. Quanto custou? Quanto custou a tua dor? Quanto custa uma vida? Cristo Jesus morreu por nós, pagando uma dívida impagável. E muitas vezes a gente não tem noção disso, a gente não mede isso. Propositadamente, o Jesus, ao contar essa palavra, ele usa esses números, inclusive, absolutamente exagerados, para que a gente tenha consciência de que não existe por nós mesmos nenhuma condição de pagamento de dívida. E a nossa dívida foi
perdoada pelo nosso Senhor. Foi paga, quitada completamente. Completamente. E agora, a gente insiste em fazer conta. A gente faz conta. Sabe, fulano me olhou feio. Cicrano deve para mim. Sabe, ele cometeu tal injustiça comigo, tal ilegalidade. Ele fez isso, ele fez aquilo. E a gente põe na ponta do lápis. E a gente é bom para isso, sabe? A gente é bom para achar-se vítima, para se achar-se credor, merecedor. E a gente, muitas vezes, a gente simplesmente cobra. Quantas e quantas pessoas que eu conheço que vivem amargurados, porque a falta de perdão amargura, a falta de perdão azeda o coração. E é interessante que, quando a gente lê o Pai Nosso, que na realidade é uma oração modelo, porque antes de ela ser ensinada, diz assim: não useis de vãs repetições. Então não é para ficar repetindo, mas está errado repetir o Pai Nosso. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é uma oração modelo, é um padrão a ser mais ou menos orientando vocês. Façam assim, estou dando um modelinho para vocês. E o modelo diz ali: o pão nosso de cada dia. O que significa? Significa que é todo dia, não é o pão nosso do mês, do ano. Significa que o exercício de perdão é um exercício diário, sabe? É um exercício diário. Fala assim: não, mas eu não preciso, eu não me sinto ofendido todo dia. Será? Será? Quantas e quantas vezes as coisas vão acumulando no coração? Quantas e quantas vezes, é muito comum, casais que brigam, entram em atrito, quando a gente vai conversar, ele conta o último golinho do balde, só que já caíram tanta gota naquele balde, tanta gota naquele balde, tanta gota naquele balde, e nunca fizeram um exercício de perdão, de outorgar perdão. O perdão só é possível, sabe, quando a gente tem ideia de gratidão para com Deus. Se a gente não tiver essa ideia, a gente não perdoa. E a gente não sabe mensurar. A gente não sabe mensurar porque uma coisa é você, por exemplo, está passando num pedágio e o carro da frente, na hora que você vai parar, o carro da frente, o outro falou assim: da frente pagou para você, pode ir. Pedágio, R$18, R$20. Você tem um tipo de gratidão. Outra coisa é: olha, tua conta do jantar foi paga, sabe? Gratidão. Outra coisa é tipo assim: você ganhou um carro. Outra gratidão. A gente aufere valores. Agora, quem aqui consegue dar para mim o preço, o valor da vida do Filho de Deus? Todas as riquezas do universo, todas as riquezas seriam absolutamente impossível para comprar o preço de Cristo Jesus. E essa parábola vem justamente para nos ensinar e nos colocar no devido lugar, sabe? Para a gente entender. E a gente tem que aprender que filho do pai faz o que o pai faz. O pai perdoa, ele perdoou. O filho do pai faz exatamente aquilo que o pai faz, perdoa. A gente fala assim: Dionísio, mas você não sabe o quanto eu fui ofendido. Foi mais do que Cristo Jesus? É isso que você está falando? Foi mais? Você não sabe a dor que eu estou sentindo. Foi mais do que o choro no Getsêmani? É isso que você está falando?
É isso que você está querendo comparar? Não, mas foi muito insulto. É mais que a crucificação, é isso que você está se referindo? É isso? É pior do que a coroa de espinho, é isso que você está falando? Não, mas eu fui injustiçado. Espera um pouquinho, é mais do que o julgamento de Cristo que aconteceu de noite, na calada da noite, com testemunhas falsas? É assim que aconteceu com você? É assim que está acontecendo com você? Irmão, irmã, qualquer coisa que você for comparar, não tem jeito de você não fazer essa comparação e sentir gratidão. A equipe de louvor cantou essa música, agora há pouco, a respeito dessa gratidão, sabe? Porque comigo, Senhor. Eu não entendo o que o Senhor viu em mim, eu não entendo. Mas quantas e quantas vezes as pessoas não perdoam. E aqui eu vou falar algo que o texto muitas vezes a gente passa despercebido. Diz assim, ó: assim também o meu Pai Celeste vos fará. O que ele está falando aqui? A letra da lei. Está dizendo assim, olha, está contando para nós, tipo assim, ó, não vai ficar surpreso depois, por quê? Porque é assim que vai ser no dia, tá? Assim também meu Pai Celeste, o que o Senhor está falando, vos fará, sabe? Se do íntimo, tem algumas traduções, está dizendo assim, se de coração não perdoares cada um ao seu irmão. Aí a gente fala assim, puxa vida, de coração, de íntimo, mas tem algum outro jeito de perdoar se não for assim? Ué, se Jesus colocou aqui desse jeito, é porque existe perdão fake, sabe? Aquele perdão que não é perdão, aquele perdão que é pura e simplesmente dos lábios para fora, mas não está depositado na confiança no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes as pessoas entendem que o ato de perdão é sentimento. Eu não sinto de perdoar. Você não vai sentir mesmo. Sabe por quê? Deixa eu perguntar aqui, muitas vezes tem um herói aqui que erra a mão. Tem alguém aqui que controla sentimento? Gente, tem aqui alguém que fala assim, não, eu controlo os sentimentos. Querido, querida, você pode no máximo controlar os sinais externos do teu sentimento. Você está triste, mas dá um sorrisinho amarelo para ninguém perceber que você está triste, mas não muda o fato de você estar triste por dentro. Sentimentos não têm controle, sabe? Sentimentos não têm controle. Por isso, se você for esperar sentir de perdoar, sinto muito, você não vai perdoar. Pô, mas não fica contraditório, pregador? Se o Senhor está falando que é do íntimo, e eu não tenho esse sentimento, como é que eu faço? Aquilo que é impossível a ti, é possível a Jesus, Lucas 1,37. O ato de perdoar é um ato de obediência. Não devias tu fazer igualmente? O ato de perdão não tem nada a ver com sentimento, a princípio. Mas tem a ver sim com um sentimento, que é o sentimento de obediência. Porque não é aquele sentimento de enganar Deus. Ou tem alguém aqui que consegue enganar Deus, gente? Não dá para enganar Deus. Então é aquele tipo assim, Senhor, está doendo o que meu irmão fez, o que minha irmã fez, o que aquele desconhecido fez, sabe? O que aquele bêbado fez, o que aquele irresponsável fez, está doendo muito, sabe? Mas porque o Senhor falou, e porque eu sei o quanto eu fui perdoado, eu perdoo também, sabe? E daí você pergunta, e o sentimento? O sentimento não é problema teu.
Sentimento teu é problema do Senhor Jesus. Sempre o Senhor Jesus tratou do sentimento das pessoas que lhe obedeciam. Sempre, sempre Ele transformou, sabe? Sempre, toda a vida Ele fez isso. Então você toma a atitude e a intimidade, o Senhor cuida. Ele transforma o coração. Ele tem compromisso para com isso, sabe? Eu queria encerrar, é bem curtinho isso aqui. E eu não sei por que o Senhor me falou para falar sobre isso daqui hoje. Mas eu fico imaginando de alguém que entra na tua casa e pega um dos teus filhos. Os pais e as mães que estão aqui sabem muito bem o quanto é dolorido. Pega um dos teus filhos, sequestra o teu filho, machuca o teu filho, bate no teu filho, maneteia o teu filho, cospe nos teus filhos. E toda essa cena, inclusive, você está vendo aquilo acontecendo. Depois de muito judiarem, de muito fazerem sofrer, matam o teu filho na tua frente. Daí isso aconteceu. Aconteceu e a história não passa encoberto, a história revela quem foi os assassinos. Esses assassinos foram presos, condenados pela história. Só que o pai desse filho, sabendo que esse bandido está preso, vai visitá-lo na cadeia. Mas não faz só uma visita na cadeia. Sabendo que a cadeia é fria, ela leva a roupa que eram dos seus filhos para aquecer o bandido. Sabe? E como se não bastasse isso, ele contrata o melhor advogado para aquele bandido. Sabe? O melhor advogado. Para que ele não sofra injustiça, mas seja perseguido justiça. Mas não para aí. Ele não contente, ele vai no cartório e registra aquele bandido como um filho dele. Assim, Dionísio, tudo isso que você contou é absurdo, isso não existe. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Exatamente. Nós pegamos o filho dele, maltratamos o filho dele, cuspimos nos filhos dele, injuriamos o filho dele, sabe? Crucificamos o filho dele, matamos com requisitos de crueldade. E mesmo assim, o Senhor coloca em nós as vestes que é dele, nos dá um anel de filho que é dele, sabe? Nos concede a justa justiça, porque ele é justo, sabe? E ainda nos adota como filhos em Cristo Jesus. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei qual que é o nível de amargura que você tem no coração, com a tristeza. Tem pessoas que carregam angústia no coração, amargura, de falta de perdão por anos. De pessoas que efetivamente foram más com você, te causaram dano. Eu não estou discutindo isso. O que eu estou apresentando para você é a letra que o Senhor Jesus falou para o nosso bem. Por isso o reino dos céus é semelhante. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Queridos, o
Senhor está nos orientando aqui, sabe? Eu fico imaginando, imaginar não é pecado, que hoje talvez seja a noite de você pegar o telefone e ligar para aquela pessoa que você nem conversa mais, que você está de mal, ela está em dívida com você, e você outorgar perdão. Pode ser que de imediatamente não vá mudar o teu sentimento, mas meu querido, minha querida, coloca teus sentimentos na mão do Senhor Jesus, deposita aos pés da cruz, deposita. Talvez seja noite de você chegar em casa e pegar um filho no colo, pedir perdão pelos erros que você faz e comete. Talvez seja o dia de você abrir a porta e abraçar, sabe? Aquelas coisas que são surpreendentes, você tocar a campainha de um vizinho e falar assim: eu só quero te pedir perdão. E não é aquele perdão barato, ó, se eu errei aí, perdoa, tá? Não é perdão fake, é aquilo que você lembra, que causou, e você está pedindo perdão, porque isso sustenta o universo, e isso é o que o Senhor está dizendo para mim, é o que o Senhor está dizendo para você. O pessoal vai cantar uma canção, e eu queria que você, na medida em que o Senhor e o Espírito Santo dele fosse falando com você, você fosse se levantando no teu lugar. Eu não queria que você fizesse voto tolo, mas que você transformasse essa canção numa oração, para nós orarmos juntos e colocar em prática essa palavra, sabe? Ela não é uma parábola alegórica, ela é uma instrução clara. E eu vou dizer algo para você: faça isso hoje, faça isso hoje. Eu já contei aqui, os homens do Café com Fé já ouviram muitas vezes isso. Uma vez eu pedi para o Espírito Santo me dar uma relação de todos quanto eu tinha dívidas, não dívidas financeiras, mas dívida de perdão, pessoas que eu havia maltratado. Eu pensei que seria uma folhinha, eu enchi um papel amasso, frente e verso, sabe, guiado pelo Espírito Santo. E daí o Senhor me deu graça de eu ir nome por nome, pedindo perdão, sabe? Alguns inclusive nem lembravam, haviam esquecido, mas eu lembrava, eu sabia. Eu lembro que o dia que eu tiquei o último nome, eu tenho certeza que houve festa no céu, sabe? E esse exercício são exercícios que a gente deve fazer sempre. Tenha coragem de pedir para o Espírito Santo: me mostra, porque Ele é verdadeiro, e marca, e cumpra.